Feche os olhos e imagine-se voltando no tempo, há quase 1000 anos atrás, quando cavaleiros de armadura branca, com cruzes vermelhas no peito, protegiam peregrinos nas estradas empoeiradas da Terra Santa. O sino tocava ainda quando as estrelas brilhavam no céu. Era meia-noite e os cavaleiros templários se levantavam de suas camas duras e estreitas. Não havia colchões macios, apenas palha coberta por um lençol simples. Eles dormiam em grandes dormitórios comunitários, nunca sozinhos, sempre vigilantes. A primeira obrigação era a oração. Antes mesmo de comer ou beber água, os templários seguiam para a capela. Rezavam 8 vezes por dia, começando pela matinas, no meio da noite. Suas vozes ecoavam pelas paredes de pedra, criando uma melodia solene que afastava o sono. Após as primeiras orações, vinha o café da manhã. Pão, água e às vezes um pouco de vinho diluído. Nada de excessos. Os templários haviam feito 3 votos sagrados: pobreza, castidade e obediência. Pobreza significava que não podiam ter nada próprio. Até suas roupas pertenciam à ordem. Cada cavaleiro recebia apenas o necessário: 2 túnicas, uma capa, um par de calças, um cinto, 2 camisas e um chapéu pequeno. Era proibido ter fechaduras nas malas ou bolsas com lacres. Tudo deveria estar sempre visível, sem segredos. Castidade significava que jamais poderiam casar ou ter relações amorosas. Até mesmo beijar suas próprias mães era desencorajado. Eles deveriam dedicar todo o seu amor a Deus e à missão. Obediência significava seguir cada ordem sem questionar. Se um superior mandasse, eles iriam, mesmo que fosse para a batalha mais perigosa. Durante o dia, os templários treinavam. Espadas batiam contra escudos, cavalos galopavam no pátio e jovens escudeiros aprendiam as artes da guerra. Mas havia uma regra curiosa: era proibido caçar, exceto leões. Sim, apenas leões. Caçar outros animais por esporte era considerado uma vaidade. Mas nem tudo era oração e guerra. Nos raros momentos de folga, os templários tinham suas pequenas alegrias. Eles podiam jogar xadrez e gamão, jogos que exercitavam a mente estratégica. Às vezes contavam histórias de batalhas passadas ou de suas terras natais, de onde muitos nunca mais voltariam. Alguns cuidavam dos cavalos, seus companheiros mais fiéis. Um cavaleiro templário tinha direito a 3 cavalos e um escudeiro. Eles escovavam as crinas, verificavam as ferraduras, sussurravam segredos nos ouvidos dos animais. Havia um ditado entre eles: um templário sem seu cavalo é como um cavaleiro sem sua alma. Os mais velhos ensinavam os mais jovens a ler e escrever. Sim, muitos templários eram alfabetizados, algo raro naquela época. Eles mantinham registros detalhados, criaram um dos primeiros sistemas bancários do mundo e suas cartas de crédito permitiam que peregrinos viajassem sem carregar ouro. Os templários tinham regras para absolutamente tudo. Havia 686 artigos na regra da ordem, detalhando cada aspecto da vida. Era proibido gritar ou fazer barulho desnecessário. Um templário deveria ser sempre calmo e controlado. Se alguém discutisse ou brigasse com outro irmão, poderia perder o hábito, o manto branco, por um ano inteiro e ter que realizar trabalhos humilhantes como servente. Curiosamente, eles não podiam ter cofres ou baús trampados. Tudo deveria estar sempre visível para inspeção. Não havia privacidade material, apenas espiritual. Se um templário quisesse sair do castelo ou fortaleza, precisava de permissão. Não podia ir além do som do sino sem autorização. E nunca, jamais poderia passar a noite sozinho. Sempre deveria estar acompanhado de outro irmão. Nem todos os templários eram cavaleiros de armadura brilhante.
A ordem tinha uma hierarquia fascinante. No topo estavam os cavaleiros, nobres de nascimento, que usavam o manto branco com a cruz vermelha. Apenas eles podiam usar essa cor sagrada. Abaixo vinham os sargentos, homens de origem mais humilde que usavam mantos marrons ou pretos. Eles lutavam ao lado dos cavaleiros, mas também cuidavam de tarefas administrativas. Havia os capelães, padres que conduziam as orações e missas. Eles nunca pegavam em armas, sua batalha era espiritual. E os serventes, que não eram membros plenos, mas ajudavam nas tarefas diárias: cozinhar, limpar, cuidar dos animais, trabalhar nas forjas. Cada cavaleiro tinha direito a 3 cavalos e um escudeiro. Os sargentos tinham apenas 1 cavalo. Esta diferença era levada muito a sério. As refeições eram momentos sagrados e cheios de regras peculiares. Terças, quintas e domingos, carne era permitida. Nos outros dias, vegetais, legumes, queijo, ovos e peixe. Às sextas-feiras, em memória da crucificação de Cristo, comiam apenas pão e água, a menos que fosse um dia de festa religiosa. Eles comiam sentados em duplas, sempre com o mesmo companheiro, dividindo o mesmo prato. Isso ensinava humildade. Um nobre podia estar comendo no mesmo prato que um ex-camponês. Durante as refeições, ninguém podia falar. Um irmão lia trechos da Bíblia em voz alta, enquanto todos mastigavam em silêncio. Se alguém precisasse de sal, pão ou água, fazia sinais com as mãos. Eles desenvolveram uma linguagem de sinais. Vinho era servido, mas sempre misturado com água. Embriaguez era considerada um pecado gravíssimo. Se um templário fosse encontrado bêbado, poderia ser expulso da ordem. Havia uma regra curiosa. Se um pedaço de comida caísse no chão, o templário deveria pegá-lo, beijá-lo pedindo perdão pelo desperdício e comê-lo mesmo assim. Nada podia ser desperdiçado. Os templários tinham regras extremamente rígidas sobre mulheres, que hoje podem parecer exageradas. Era proibido beijar qualquer mulher, nem mesmo a própria mãe ou irmã. Acreditava-se que até mesmo o beijo mais inocente poderia levar à tentação. Mulheres não podiam entrar nas instalações dos templários, nem mesmo para limpar ou cozinhar. Apenas em casos extremos, como hospitais ou situações de caridade, havia algum contato supervisionado. Se um templário fosse visto conversando a sós com uma mulher, era severamente repreendido. Sempre deveria haver outro irmão presente como testemunha. Mas havia exceções práticas. Ao passar por terras onde viviam famílias, os templários ofereciam proteção e ajuda. E nos hospitais que mantinham, cuidavam de mulheres doentes com respeito e dedicação médica. A aparência de um templário era cuidadosamente regulamentada. O famoso manto branco com a cruz vermelha só foi adotado por volta de 1147, quando o Papa Eugênio III concedeu-lhes o direito de usar a cruz. Antes disso, usavam mantos completamente brancos, sem decorações. A barba era obrigatória, raspá-la era considerada uma ofensa grave. Acreditava-se que a barba distinguia o homem cristão dos muçulmanos, que frequentemente raspavam o rosto. Além disso, era vista como um símbolo de sabedoria. O cabelo deveria ser curto, nada de vaidade com longos cachos. Penteados elaborados eram proibidos. As roupas eram propositalmente simples, nada de bordados de ouro, fivelas de prata ou decorações. A única exceção era a cruz vermelha no peito, símbolo de seu martírio potencial. Curiosamente, eles dormiam vestidos ou parcialmente vestidos. Acreditava-se que deveriam estar sempre prontos para um ataque surpresa. Usavam camisas de linho por baixo das túnicas e mantinham as armas sempre ao alcance da mão. Os templários construíram fortalezas impressionantes por todo o Oriente Médio e Europa. Dentro de um castelo templário, a vida seguia uma rotina militar precisa. O dia começava à meia-noite com as matinas e as orações se sucediam a cada 3 horas. Laudes, prima, persa, sexta, nona,
vésperas e completas. Entre as orações, havia treino militar intenso, não apenas com espadas e lanças, mas também táticas de cavalaria, formações de batalha e estratégias de defesa de castelos. Os templários eram pioneiros em arquitetura militar. Suas fortalezas tinham sistemas de defesa inovadores, muralhas duplas, torres de vigia estrategicamente posicionadas e até sistemas de túneis secretos para escapar em caso de cerco. Eles também tinham estábulos enormes. O castelo de Acre, por exemplo, podia abrigar até 1000 cavalos. O cheiro de esterco, couro e feno era constante. Os templários passavam horas cuidando de seus cavalos, escovando, verificando cascos, ajustando selas. Curiosamente, cada castelo tinha uma biblioteca. Os templários valorizavam o conhecimento, copiavam manuscritos, estudavam matemática necessária para a engenharia de cercos e alguns até aprendiam árabe para negociar ou interrogar prisioneiros. Ao contrário do estereótipo medieval de sujeira, os templários eram relativamente limpos para os padrões da época. Tomavam banho completo 3 vezes por ano: Páscoa, Pentecostes e Natal. Pode parecer pouco, mas era mais que a maioria das pessoas. Entre os banhos, lavavam mãos, rosto e partes do corpo regularmente. As barbearias nos castelos eram locais importantes. Ali, os sargentos aparavam os cabelos dos cavaleiros, sempre curtos, e cuidavam das barbas, que deveriam estar sempre aparadas, nunca desgrenhadas. As latrinas eram compartilhadas e ficavam geralmente nas muralhas externas. Não havia privacidade, outra forma de humildade. Os dejetos caíam diretamente no fosso ou em fossas profundas. Roupas eram lavadas regularmente pelos serventes. Havia regras sobre quando trocar as vestes, especialmente as roupas de baixo, que deveriam ser trocadas semanalmente. O cavalo era mais que um meio de transporte, era parte da identidade do templário. Cada cavaleiro tinha 3 cavalos: um cavalo de guerra, o destrier, forte e treinado para a batalha; um cavalo de viagem, o palfrey, mais dócil para longas jornadas; e um cavalo de carga, o roncin, para transportar equipamentos. Os nomes dos cavalos eram registrados nos livros da ordem, junto com suas características. Havia cavalos famosos que participaram de muitas batalhas e eram tratados como heróis. Se um cavalo morresse em batalha, era considerado um mártir, assim como um cavaleiro cairia. Havia até orações especiais para agradecer ao animal pelo sacrifício. Os templários desenvolveram técnicas avançadas de criação de cavalos. Cruzavam raças árabes, rápidas e resistentes ao calor, com cavalos europeus, fortes e robustos, criando montarias superiores. Curiosamente, era proibido adornar os cavalos com decorações excessivas. Nada de selas douradas ou arreios com joias. Funcionalidade acima de vaidade. A disciplina na ordem era férrea e as punições eram específicas e progressivas. Para infrações leves como o falar durante o silêncio, chegar atrasado às orações ou esquecer parte do equipamento, a punição era jejum a pão e água por alguns dias sentado no chão durante as refeições enquanto os outros comiam na mesa. Para infrações médias, como desobedecer uma ordem, brigar com outro irmão ou perder equipamento por descuido, o templário perdia o hábito, seu manto, por meses ou até um ano. Ele continuava na ordem, mas era tratado como servente, realizando as tarefas mais humilhantes. Para infrações graves, como fugir da batalha, roubar, mentir gravemente ou ter relações com mulheres, a punição era a expulsão permanente. O templário tinha seu manto arrancado publicamente em uma cerimônia humilhante e era expulso do castelo sem direito a retorno. Havia um sistema de testemunhas. Se um templário via outro cometer uma infração e não relatar ao comandante, ele próprio seria punido pela cumplicidade. Mas também havia misericórdia. Um templário que admitisse voluntariamente seus erros antes de ser descoberto recebia punições mais leves. A humildade e a honestidade eram valorizadas. Os templários criaram um dos primeiros sistemas de comunicação rápida da Idade Média,
Usavam mensageiros especializados que viajavam entre os castelos e fortalezas. Esses mensageiros tinham cavalos velozes e eram isentos de outras obrigações. Sua única missão era levar cartas e notícias. Desenvolveram códigos secretos para suas correspondências mais importantes. Algumas cartas usavam cifras simples de substituição, onde cada letra era trocada por outra. Nos castelos, usavam bandeiras e sinais de fumaça para comunicação visual. Diferentes padrões de fumaça ou posições de bandeiras indicavam diferentes mensagens. Tudo seguro, inimigos à vista, reforços necessários. À noite, usavam lanternas com cores diferentes ou padrões de luz para se comunicar entre torres de vigia. Também tinham um sistema de sinais manuais, essencial durante a batalha quando era impossível ouvir ordens verbais em meio ao caos. Os templários mantinham hospitais e enfermarias em suas fortalezas e tinham conhecimentos médicos avançados para a época. Irmãos enfermeiros recebiam treinamento especial em ervas medicinais, cirurgia básica e tratamento de feridas. Eles aprenderam muito com médicos árabes e judeus, que eram mais avançados que os europeus em medicina. Usavam mel para tratar feridas, que de fato têm propriedades antibacterianas, vinagre como desinfetante e diversas ervas para dores e febres, camomila, lavanda, hortelã e alecrim. Para fraturas, desenvolveram técnicas de imobilização com talas de madeira e bandagens de linho embebidas em clara de ovo, que endureciam ao secar, uma espécie de gesso medieval. Curiosamente, os templários feridos ou doentes recebiam privilégios. Podiam comer carne todos os dias para recuperar forças, dormir em camas mais confortáveis e eram isentos das orações noturnas para descansar. Havia até uma enfermaria espiritual. Templários que sofriam de melancolia ou trauma de batalha recebiam pensão especial, eram aliviados de deveres militares temporariamente e passavam mais tempo em oração e contemplação. A cerimônia de iniciação dos templários era fechada ao público, o que gerou muitas lendas e especulações. O ritual acontecia sempre à noite, apenas com membros da ordem presentes. O candidato era levado para a capela, onde jurava os votos de pobreza, castidade e obediência. Ele se ajoelhava diante do mestre ou comandante, que perguntava 3 vezes se tinha certeza de sua escolha. Apenas após a terceira confirmação, o manto branco era colocado sobre seus ombros. Dizia-se que havia beijos rituais no tecido do manto, na Bíblia e em outros irmãos na bochecha ou ombro, como símbolo de fraternidade. Anos depois, durante os julgamentos da ordem, essas práticas seriam distorcidas e usadas contra eles. Os templários também tinham objetos sagrados que veneravam. Acreditavam possuir fragmentos da verdadeira cruz, relíquias de santos e outros tesouros espirituais guardados em capelas secretas. Havia rumores, nunca comprovados, de que possuíam conhecimentos secretos trazidos de Jerusalém. Textos antigos, mapas de lugares sagrados ou até mesmo tesouros escondidos. Apesar de serem guerreiros cristãos lutando nas cruzadas, os templários desenvolveram relações complexas e às vezes surpreendentes com muçulmanos e judeus. Muitos templários aprenderam árabe, não apenas palavras básicas, mas o idioma completo. Isso era essencial para negociações, comércio e inteligência militar. Havia relatos de tréguas e acordos com líderes muçulmanos. Em tempos de paz, templários e guerreiros sarracenos às vezes se encontravam para negociar, trocar prisioneiros ou estabelecer rotas de comércio. Os templários respeitavam a habilidade militar dos muçulmanos e aprenderam táticas de cavalaria leve e uso do arco recurvo com eles. Essa troca de conhecimento militar era pragmática. Os melhores sobreviviam. Contratavam médicos judeus e árabes para suas enfermarias, reconhecendo que esses tinham conhecimento superior em medicina. Havia até casos documentados de amizades entre templários e nobres muçulmanos baseadas em respeito mútuo pela coragem e honra em batalha. Aos domingos, a rotina era ligeiramente diferente, um pouco mais relaxada, embora ainda disciplinada. As orações eram mais longas e elaboradas. A missa dominical era obrigatória para todos, incluindo serventes. Após a missa,
havia uma inspeção geral. O mestre ou comandante passava pelas instalações verificando armas, armaduras, cavalos e o estado geral da fortaleza. À tarde, poderia haver tempo para atividades recreativas, jogar xadrez, consertar equipamentos pessoais, escrever cartas para aqueles que sabiam escrever, ou simplesmente descansar no pátio interno. Alguns templários dedicavam o domingo a estudos religiosos, lendo vidas de santos, meditando sobre as escrituras ou discutindo teologia com os capelães. A refeição dominical era um pouco mais elaborada. Poderia haver um prato extra, vinho um pouco menos diluído ou até mesmo uma pequena sobremesa, talvez frutas secas ou mel. Mas mesmo no domingo, a disciplina permanecia. Não havia festas barulhentas, bebedeiras ou comportamento relaxado demais. Um templário estava sempre em serviço de Deus. Os templários não eram apenas guerreiros, eram banqueiros pioneiros que revolucionaram as finanças medievais. Um peregrino em Paris que quisesse viajar para Jerusalém enfrentava um problema. Carregar ouro na estrada era um convite ao roubo e assassinato. Os templários criaram a solução: as cartas de crédito. O peregrino depositava seu ouro em uma fortaleza templária na Europa e recebia uma carta cifrada com o valor. Ao chegar em Jerusalém, apresentava a carta em outra fortaleza e recebia o equivalente em moeda local, menos uma pequena taxa de serviço. Esse sistema era protegido por códigos secretos que apenas os templários conheciam. Cada fortaleza tinha seu próprio selo de cera, impossível de falsificar. Reis e nobres também depositavam fortunas com os templários. O Templo de Paris funcionava como o Banco Central da França. O rei da França guardava as joias da coroa nos cofres templários. Eles emprestavam dinheiro para financiar exércitos, construir catedrais e até mesmo cruzadas inteiras. Cobravam juros disfarçados como taxas de serviço para não violar leis religiosas contra a usura. Quando um templário viajava entre fortalezas, levava consigo livros de contabilidade detalhados. A ordem mantinha registros meticulosos de cada moeda, cada transação, cada dívida. Eram os contadores mais confiáveis da Idade Média. Em combate, os templários seguiam regras estritas que deiravam o suicídio. Jamais podiam recuar de uma batalha, a menos que as probabilidades fossem piores que 3 inimigos para cada templário. E mesmo assim, só podiam recuar com ordem expressa do comandante. Se a bandeira templária, o Baucin, metade branca e metade preta, ainda estivesse de pé, nenhum templário podia deixar o campo de batalha. A bandeira representava sua honra coletiva. Antes da batalha, não faziam discursos longos. O comandante simplesmente gritava Beozean, que significava seja glorioso. E eles atacavam. Lutavam em formações cerradas, usando táticas de carga de cavalaria devastadoras. O som de 200 cavalos templários galopando fazia o chão tremer. Muitos inimigos fugiam apenas ao ouvir esse som. Se capturados, raramente eram libertados mediante resgate como outros nobres. Os muçulmanos sabiam que templários libertados voltariam a lutar. A maioria era executada ou passava o resto da vida em masmorras. Havia uma regra sombria. Um templário não podia pedir clemência, não podia se render e não podia pagar resgate por sua própria liberdade. Ele lutava até vencer ou morrer. Muitos consideravam isso uma honra, uma chance de martírio.
Meninos nobres ingressavam na ordem ainda jovens, às vezes com apenas 12 ou 13 anos, como escudeiros. O treinamento era brutal e durava anos. Começavam cuidando dos cavalos, limpando estábulos, polindo armaduras dos cavaleiros mais velhos. Aprendiam a manusear armas desde cedo. Primeiro, espadas de madeira, depois espadas reais. Treinavam horas por dia sob o sol escaldante ou chuva fria. Não havia desculpas. Um exercício favorito era o quinten, um boneco de madeira montado em um poste giratório. O escudeiro galopava em direção a ele com uma lança. Se acertasse corretamente, o boneco girava. Se errasse ou demorasse, o boneco girava e o acertava com um saco de areia, jogando-o do cavalo para humilhação geral. Aprendiam não apenas a lutar, mas a ler, escrever e calcular. Um templário precisava entender estratégia, engenharia de cerco e administração. Estudavam a regra da ordem, todos os 686 artigos. Precisavam memorizá-los. Testes eram feitos regularmente e falhas eram punidas com jejuns e trabalhos extras. Apenas após anos de treinamento e provação, em uma cerimônia noturna secreta, o escudeiro se ajoelhava e recebia o manto branco. Naquele momento, deixava de ser um menino e se tornava um cavaleiro do templo. Os templários passavam meses, às vezes anos, viajando entre a Europa e a Terra Santa. As viagens marítimas eram especialmente perigosas. Eles navegavam em navios chamados naus, grandes embarcações de madeira que balançavam violentamente nas tempestades. Muitos templários sofriam de enjoo marítimo, mas não podiam demonstrar fraqueza. Vomitavam discretamente pela amorada e voltavam aos seus postos. Durante as viagens, continuavam a rotina de orações. A cada 3 horas, mesmo em mar agitado, reuniam-se no convés para rezar. Marinheiros não templários ficavam impressionados com essa disciplina. Carregavam relíquias sagradas em caixas especiais, protegidas dia e noite. Perder uma relíquia era considerado uma catástrofe espiritual. Quando acampavam em terra durante longas jornadas, montavam tendas em formação circular, com os cavalos ao centro e guardas nas bordas. Mesmo dormindo ao ar livre, mantinham a disciplina. Comiam o que encontravam, caça quando permitido, raízes, frutas selvagens, mas sempre dividiam igualmente e sempre abençoavam a comida antes de comer. Nem todos os inimigos dos templários usavam turbantes e cimitarras. Os piores inimigos estavam dentro de suas próprias mentes. Longe de casa, longe de famílias que nunca mais veriam, alguns templários caíam em profunda melancolia. As noites eram as piores, quando as memórias voltavam. Havia casos de templários que choravam silenciosamente em seus leitos, lembrando-se de mães, irmãs ou da vida que deixaram para trás. A ordem reconhecia esse sofrimento. Havia irmãos mais velhos, veteranos, que serviam como confidentes. Você podia confessar suas dúvidas e medos a eles, sem julgamento. Se um templário estava sofrendo demais, poderia ser temporariamente aliviado de deveres militares. Passava mais tempo em oração, trabalhava nos jardins um trabalho terapêutico e tranquilo, ou ajudava na biblioteca. Havia também tentações. Alguns templários eram atraídos pela riqueza que protegiam. Outros quebravam o voto de castidade em momentos de fraqueza. Quando isso acontecia e o templário confessava, a punição era severa, mas não sem compaixão.
A ordem acreditava em redenção. Um pecador arrependido podia ser purificado através de penitência. Os casos mais tristes eram de templários que perdiam a fé completamente. Após ver tanta morte, tanto sofrimento, alguns questionavam se Deus realmente estava do lado deles. Esses raramente falavam sobre suas dúvidas, mas você via em seus olhos vazios durante as orações. No Oriente Médio, os templários construíram algumas das fortificações mais impressionantes da história. O castelo de Sáfiris, na Galileia, podia abrigar 2.200 pessoas e era considerado inexpugnável. Suas muralhas tinham 28 torres e eram tão grossas que 5 cavaleiros podiam cavalgar lado a lado no topo delas. O craque de Chevalier tinha cisternas que armazenavam água suficiente para 5 anos de cerco. Dentro dessas fortalezas no deserto, a vida era dura. O calor durante o dia era sufocante. As armaduras de metal queimavam a pele. Muitos templários sofriam de insolação. Desenvolveram técnicas de sobrevivência. Molhavam panos em água e os colocavam sob os elmas. Bebiam pequenos goles de água frequentemente em vez de grandes quantidades de uma vez. E descansavam nas horas mais quentes do dia. Os templários também aprenderam com os nativos. Adotaram roupas mais leves por baixo das armaduras. Comiam datas e figos que forneciam energia rápida e cobriam suas cabeças com tecidos brancos quando não estavam de elmo. À noite, o deserto se transformava. As temperaturas despencavam. Os mesmos templários que suavam durante o dia tremiam de frio à noite, enrolados em seus mantos. Mas as noites também eram mágicas. O céu estrelado do deserto era mais claro e brilhante que qualquer coisa que já tinham visto na Europa. Muitos templários sentiam-se mais próximos de Deus sob aquele céu infinito. Apesar das regras rígidas, alguns templários mantinham animais de estimação secretamente. Gatos eram tolerados, pois caçavam ratos que infestavam os celeiros e cozinhas. Muitos templários desenvolviam afeto por esses felinos, dando-lhes nomes e guardando pedaços de comida para eles. Cães também eram comuns, especialmente nas fortalezas europeias. Não os cães de caça luxuosos da nobreza, mas cães vira-latas robustos que serviam como guardas e companheiros. Havia relatos de templários que domesticavam falcões. Embora a falcoaria fosse tecnicamente uma atividade nobre proibida, alguns comandantes faziam vista grossa se o pássaro fosse útil para caçar coelhos e complementar as refeições. Um templário solitário em uma torre de vigia remota poderia ter um corvo ou uma coruja como companheira. Esses pássaros aprendiam a reconhecer seu alimentador e voltavam regularmente. Esses pequenos companheiros traziam conforto emocional que as regras austeras da ordem não podiam fornecer. Ver um gato ronroneando ou um cão abanando o rabo era um lembrete de que ainda havia ternura no mundo. Em 1307, tudo desmoronou. O rei Felipe IV da França, devendo fortunas aos templários e invejando seu poder, orquestrou sua destruição. Na sexta-feira, 13 de outubro, origem da superstição sobre sexta-feira 13, soldados do rei prenderam templários por toda a França simultaneamente, em uma operação coordenada impressionante. As acusações eram absurdas: heresia, adoração de ídolos demoníacos, cuspir na cruz, práticas homossexuais rituais. Nada disso era verdade, mas sob tortura, alguns templários confessaram qualquer coisa para parar o sofrimento. O último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo em 1314 em uma ilha no rio Sena, em Paris. Antes de deixar o corpo queimar dentro das armaduras, de Molay retirou todas as confissões falsas feitas sob tortura e proclamou sua inocência e a inocência da ordem. Diz a lenda que das chamas, de Molay amaldiçoou o rei e o papa, convocando-os a se encontrarem juntos de Deus dentro de um ano. Estranhamente, ambos morreram antes que o ano terminasse.
A ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa em 1312. Suas propriedades foram confiscadas, suas riquezas distribuídas principalmente para o rei da França e seus membros dispersos. Alguns templários fugiram para Portugal e Escócia.